Olá, tudo bem com vocês? Harold Borealis aqui, gravando mais esse vídeo para a Corte das Corujas e aproveitando aí esse momento de segunda-feira para trazer para vocês um pouquinho sobre magia dos sonhos, bruxaria, o mundo dos sonhos, pegando a minha colinha aqui. O mundo dos sonhos, ferramentas que você pode utilizar para trabalhar o mundo dos sonhos. Deixa eu ver se foca aqui, porque tá meio desfocado hoje. Vamos ver. Bom, se ficar desfocado, vai assim mesmo. Bom, seja muito bem-vindo à Corte das Corujas. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, deixa sua dúvida, seu nome para a cesta de orações, enfim. Seja muito bem-vindo a interagir aqui no canal. Eu convido você também, se você é inscrito, confere se você está com as notificações ativadas. 2 recados, você tem que estar com a notificação aqui embaixo, do ladinho do botão inscrito, o sininho. Ativa todas e você precisa ativar as notificações no seu celular, browser, aonde você estiver me vendo, porque não adianta o YouTube só avisar dentro da plataforma, tá? Ele tem que estar linkado aí no centro de notificações do seu celular, para que de fato você veja a notificação e não perca nenhum vídeo da Corte das Corujas. Agora focou direitinho. Bom, conceitos básicos da magia dos sonhos. O mundo dos sonhos, né, em inglês chamado de Dream Hell, Dream World, também é chamado de Neverland, a Terra do Nunca, né? Tem até um porquê que Peter Pan só levava os meninos quando eles iam dormir, né? Tem toda essa questão aí mágica sobre esses filmes. Se você quiser, comenta aqui embaixo que eu trago só lições mágicas que aparecem em Peter Pan. E aí posso fazer uma série de outros filmes, vídeos, séries afins que exploram diversos conceitos mágicos. Acredite, é muito mais comum do que você imagina. E você vai ficar assustado depois de tomar essa Red Pill, de ver quanto o mundo da arte em si te leva a buscar o oculto, o misticismo, os conhecimentos ocultos, ok? Aproveitando para falar de magia dos sonhos, melhorar minha luz aqui. Aí, ficou claro demais. Aproveitando para falar de magia dos sonhos, né, o mundo básico dos sonhos. Bom, o que é o mundo dos sonhos? Na minha visão, o universo dos sonhos, né, e os deuses oníricos, as entidades oníricas que trabalham no reino dos sonhos, eu acredito que o mundo dos sonhos seja o que muitos chamam de o inconsciente coletivo, né, de uma forma globalizada, porque ele não é, nas minhas experiências, tá? Alguém pode falar diferente e tudo, ele não é um universo em si. Ele tem suas regras próprias, ele funciona como se fosse um plano extrafísico da consciência, da onde todas as consciências estão conectadas e que todos podem acessar esse mundo dos sonhos, tá? Não necessariamente, gente, o mundo dos sonhos não necessariamente é os mesmos planos que você acessa quando você está em projeção astral, projeção da consciência, você chame como quiser, tá? O mundo dos sonhos você acessa realmente quando você dorme, tá? E tem inúmeras formas de fazer isso. Primeiro que você existe, eu vou tratar o mundo dos sonhos como se fosse um mundo aquático com várias bolhas, né? É uma das formas como eu gosto de imaginá-lo, que me facilita a compreensão. Então, quando você dorme, você pode só
o visitar a sua bolha particular, o seu mundo dos sonhos particular. Ali é o seu Dream Realm particular, na qual você é o criador desse Dream Realm, né? Desse mundo dos sonhos, desse universo dos sonhos particular. Essa é a sua bolha. Quanto você pode sair para esse mar e visitar várias outras bolhas. Dentro do mundo dos sonhos, que ele é regido por entidades oníricas, diversas entidades. Então, o mais conhecido é Morpheus, né, a entidade grega. Morpheus, Thanatos, Thanateros. Deixa eu lembrar aqui. Me fugiu alguns outros de memória, assim, porque eu estou fazendo vídeo de cabeça mesmo. Mas eu vou tratar com as entidades oníricas. Existe uma Hecate Oneiroi, então uma Hecate que te ajuda a trabalhar com os sonhos. Hecate Enalian também, que é a Hecate das profundezas, também te ajuda a trabalhar com os sonhos. Mas tem a Hecate Oneiroi, tem um título específico para ela, eu vou tentar lembrar de cabeça aqui, senão eu consulto depois. Mas é uma Hecate que te ajuda a isso. Os psicopombos, como eles têm a permissão e a liberdade de viajar entre diversos planos, eles também têm a liberdade de viajar pelo mundo dos sonhos. Tá? Toda criatura, em determinado grau de consciência, ela sonha. Tudo é vida, né? Você pode ver que você já pegou seu cachorro, seu gatinho, papagaio, enfim, é comprovado que os animais também sonham, tá? Então, esses sonhos coletivos, eles formam esse inconsciente coletivo global, no qual a mente coletiva está ali armazenada. E aí, uma das coisas mais interessantes do mundo dos sonhos é que o conhecimento global gerado, então tudo o que eu sei, tudo o que você sabe, tudo o que outras pessoas sabem, elas são registradas nessas bibliotecas akáshicas que ficam especificamente no plano dos sonhos. Então, no mundo dos sonhos, no mundo global, vamos dizer assim, no mundo do sonho coletivo, você vai ter todas essas dimensões. Eu gosto de tratá-los como se fosse um grande oceano e cada mundo dos sonhos de cada pessoa é uma bolha. Então, você consegue entrar na sua bolha quando você dorme, você ir para o seu mundo do sonho, tá? E você também consegue visitar outras bolhas, sejam elas de outras pessoas ou sejam bolhas coletivas formadas por egrégoras, cientes não cientes, ou bolhas que foram formadas por entidades, por magos muito poderosos, por, vou dizer, terceiros. E aí também infinidade de terceiros. Então, esse mais ou menos é o conceito do mundo dos sonhos de uma forma coletiva. Tem vários filmes que exploram isso. Por exemplo, eu estou usando o conceito de mar e bolhas, né, para falar do coletivo e do individualizado. Mas, por exemplo, você já viu vários filmes que trabalham com... No filme aparece um trabalho de hipnose, ou a pessoa ela sonha que ela está num corredor com várias portas e cada porta que ela abre é um sonho. Então, esse infinito corredor de sonhos também é uma das formas de acessar o mundo dos sonhos. E o que é interessante na magia dos sonhos? A magia dos sonhos, primeiro, e aí vai soar até meio, sei lá, teoria da conspiração, mas eu vou falar isso. Existem tanto entidades, quanto pessoas, quanto ordens, quanto equipes, assembleias, grupos, que fazem magia do sonho e que jogam
no universo sonho, no mundo dos sonhos, conceitos, ideias, energias que vão influenciar o coletivo da sociedade. Você pode fazer isso de maneira individualizada? Pode, porque aquela famosa frase, né, do bater de asas da borboleta aqui no Brasil gera um furacão na Tailândia. Então, sim, você pode fazer isso também em certo grau. Quanto maior for o coletivo da egrégora, maior é o poder de influenciar esse mundo dos sonhos. E o que acontece? Quando você sonha, você parte do seu eu etérico, visita o seu mundo dos sonhos, individual ou coletivo, você sim é afetado por essas influências. Então, por isso que eu gosto muito desse conceito de um mar, do qual cada um tem a sua bolha. E aí, o primeiro conceito do mundo dos sonhos é o conceito de ancoragem. Por isso que eu falo que a metáfora do mar dá muito certo. Por exemplo, quando eu vou trabalhar o meu mundo dos sonhos, e hoje eu já tenho uma situação que eu não sonho mais. Por quê? O meu múltiplo etéreo, né, os meus corpos sutis, o corpo que vai para o mundo dos sonhos, ele já vai de forma independente, desligado dos outros. Então nem sempre eu trabalho isso ativamente, porque eu estou trabalhando outras projeções de consciência, vamos dizer assim. Mas isso é uma particularidade minha do meu trabalho. Então, quando você trabalha no mundo dos sonhos, o que você está fazendo? Você está mandando um corpo sutil, que é o seu corpo imaginativo, como eu chamo, que é um dos corpos que você mais tem controle, porque ele está muito próximo ainda da matéria. E ele vai visitar o seu mundo dos sonhos, que é enorme. O seu mundo dos sonhos ele é praticamente infinito, ele é do tamanho da sua imaginação. E lá é onde você vai trabalhar muito com questões de memória, tá? Que é uma outra área da magia, mas assim, os sonhos e as memórias eles trabalham muito em conjuntos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você foi uma criança que sofreu muito bullying. Então é possível que você tenha muitos sonhos de você sendo herói, você derrotando monstros, dando um exemplo. Por quê? Porque é uma forma espiritual do seu eu trabalhar esses traumas de memória no seu mundo dos sonhos. Então essa é uma das coisas que dá para fazer também. Voltando à ancoragem, como que eu faço? Eu uso um cristal consagrado de ametista específico para isso. Ele me funciona tanto como um portal de entrada para o meu mundo dos sonhos particular, como ele me funciona para ter sonhos lúcidos, que é um outro tema bem interessante dentro de magia com os sonhos, e é a primeira coisa que você tem que aprender a dominar para trabalhar com o mundo dos sonhos. É ter sonhos lúcidos. E você já deve ter tido sonhos lúcidos por consequência, de forma espontânea, vamos dizer assim. Você já deve ter tido um sonho que, de duas uma, dentro do sonho, ou você sabia o que ia acontecer, o próximo passo naquela história do sonho, ou você imaginava alguma coisa e aquela coisa acontecia. E normalmente esse sonho lúcido, você está numa situação cerebral onde você não está nem dormindo profundamente e nem acordado, tá? Não confunda isso com paralisia do sono. Então, o seu objeto de ancoragem pode ser o objeto tanto para abrir, ele pode ser, essa âncora, ela também pode ser uma chave, abrir e fechar a sua entrada no mundo dos sonhos. Ela também pode ser uma situação que, quando você perde controle dentro do seu mundo dos sonhos, porque assim,
no mundo dos sonhos, a sua mente está no ápice de atividade. Então, nem sempre você tem o controle do seu pensamento como você tem de forma consciente, porque às vezes nem de forma consciente a gente tem esse controle, correto? Tem pessoa com TDAH, tem pessoas com pensamentos obsessivos compulsivos, afim. Então nem sempre você tem esse controle. No mundo dos sonhos, perder o controle da mente é mais fácil ainda, né? E aí você pode agir dentro de torpor. Isso é perigoso, porque aí você está dormindo dentro, é como se você estivesse, a sua mente estivesse independente da sua vontade. E isso no seu mundo dos sonhos pode ser perigoso. Então, o primeiro passo é você ancorar, ter uma âncora, e que essa âncora ela vai te servir como uma ferramenta, um mapa, um guia, uma bússola. Eu gostava muito de utilizar, e que eu perdi esse instrumento numa das minhas viagens. Eu tinha uma pequena bússola encantada. E aí eu utilizava essa bússola como a minha chave para, né, entrar no meu mundo dos sonhos e sair do meu mundo dos sonhos. E também para me direcionar dentro do meu mundo dos sonhos. Porque assim, magia com os sonhos, se você souber o que você está fazendo, você pode entrar no seu sonho, plantar uma semente, e essa semente ela vai aos poucos se manifestando na sua vida consciente. Então vou dar um exemplo. Eu quero muito aprender a programar, sei lá, estou tentando virar um programador de sistemas, de computação e afins. Quero muito aprender a fazer isso. Você pode, no seu sonho, no seu mundo dos sonhos, criar inúmeros sonhos da qual você está em escolas de programação, da qual você está trabalhando com programação, da qual você está criando coisas com a sua habilidade. Enfim, o mundo dos sonhos é maravilhoso porque assim, o seu limite do seu mundo dos sonhos, se ele vai ser desse tamanho, se ele vai ser infinito, o que determina é a sua imaginação. Então, nesse mundo dos sonhos, você consegue fazer isso. O que você está fazendo? Você está trabalhando um conceito ultra abstrato na sua mente, só que a sua mente ela não sabe diferenciar o que está no plano dos sonhos do que está no plano real. Então, se você está no plano dos sonhos aprendendo a programar, a sua mente vai entender, vai trazer aquele aprendizado para você. E eu vou dar um exemplo, porque isso já aconteceu. Comenta aqui nos comentários se você já teve essa experiência. Principalmente quando você era criança, tinha um passeio muito legal da escola, você ia num lugar muito especial e tal. E na semana do passeio, na noite anterior do passeio, você sonha você viu só fotos, viu coisa nos livros, na internet, mas você sonha com aquele lugar, você anda por aquele lugar. E aí chega o dia do passeio. No dia do passeio, você meio que parece que você já estava naquele lugar, você sabe se movimentar, você sabe aonde estão as coisas, você foi no museu, por exemplo, você sabe onde está a exposição, o que está escrito. Por quê? Porque você visitou esse lugar no mundo dos sonhos. Então, tudo que é criado no seu mundo dos sonhos é trazido para a sua realidade pessoal. E é onde falei da ancoragem. Segundo item muito importante que você tem que ter, o meu tá lá guardadinho, não vou mostrar, mas conforme eu for trazendo mais tópicos sobre magia dos sonhos, eu apresento para vocês. Você tem que ter aquele apanhador de sonhos e pesadelos, aquele filtro dos sonhos, tem inúmeros nomes. Dreamcatcher, Nightmare Catcher, tem vários nomes em português e inglês. Enfim, aquele filtro dos sonhos, ele também serve como um portal. E ele serve principalmente como uma rede de proteção no seu mundo dos sonhos. Então, você construindo a sua jornada através dos sonhos, muito importante você ter
um filtro dos sonhos. Por quê? Na minha visão, na minha experiência, os seus pesadelos muitas vezes são interferências de outras pessoas, energias egrégoras, no seu mundo particular dos sonhos. Dá para fazer isso também. Inclusive, pessoal, é muito comum o ladrão de sonhos. O que é o ladrão de sonhos? O ladrão de sonhos pode ser uma entidade, pode ser uma pessoa, pode ser consciente ou não, pode ser um magista, pode ser um obsessor, pode ser várias situações externas a você, mas no sentido de uma personificação. Então, essa pessoa, ela tem a capacidade de passear pelo mundo dos sonhos, e ao passear pelo mundo dos sonhos, ela entra nos sonhos no mundo dos sonhos que estão desprotegidos, e ela vampiriza esse mundo dos sonhos. E ela faz isso por quê? Porque a energia do mundo dos sonhos é uma energia muito potente de materialização das coisas. Tanto que assim, tem esse ditado que percorre toda a humanidade: se você consegue sonhar aquilo, você consegue fazer aquilo, né? E para vocês terem uma ideia, assim, eu estou trazendo os conceitos mais básicos possíveis e até um pouco aleatórios. Mas assim, eu vou fazer uma série de vídeos sobre o mundo dos sonhos. Então, para vocês terem uma ideia, fizeram um teste com a pessoa fazendo uma rotina de exercício físico. Fizeram isso com ginastas. E aí colocaram vários eletrodos para medir o esforço e o gasto calórico desses ginastas. E aí fizeram uma segunda tentativas com os mesmos ginastas, só que eles deitados em ambientes muito calmos, sobre um processo de relaxamento, e eles fazendo imaginativamente a mesma rotina de exercício. O que aconteceu? Todos os parâmetros foram iguais. Chegou até o ponto de os atletas sentirem a mesma fadiga quando fizeram isso repetidas vezes. Isso é um estudo científico comprovado. Então, olha o poder do nosso mundo dos sonhos, da nossa imaginação como um todo. Você imaginando que estava fazendo aquele exercício físico teve o mesmo efeito no corpo do que você de fato fazê-lo. É onde a gente fala que o cérebro, nossa mente, ele não diferencia entre os planos, o que é plano material e o que não é. O que está acontecendo na sua mente, para o seu cérebro, para o seu corpo, para o seu eu, é real. Então, é por isso que, por exemplo, doenças psiquiátricas e psicológicas são muito difíceis de detectar e de tratar, porque o conjunto cérebro e mente está embebido em uma realidade que ele mesmo criou. Quebrar essa realidade é muito difícil. Sobre o mundo dos sonhos, tem aquele filme com o Leonardo DiCaprio, que eu sempre esqueço o nome, A Origem, que lá ele tem o token, né, dos sonhos. Então, como eu estou trazendo esse assunto para vocês, vale muito a pena vocês verem Sandman, porque o Sandman, ele é tipo o Morpheus, né, o criador de todo o universo dos sonhos. Vale muito a pena você ver esse filme do Leonardo DiCaprio, que vai expandir todos os conceitos que eu falei aqui, que eu acho que é A Origem, que é um filme muito bom, Inception em inglês, eu acho. E o terceiro que eu recomendo muito é aquela série da HBO, Westworld. Também muito bom para você expandir os seus conceitos de sonho. Então, nesses conceitos básicos, você tem a sua ancoragem e a sua proteção. Como você pode fazer tanto a ancoragem e a proteção, se você não tem um relacionamento com um Deus ou com uma entidade onírica, tá? Você pode trabalhar inicialmente com Hecate,
ou com alguma outra entidade psicopombo, tá? E trabalhar com proteções, você pode trabalhar com diversas entidades. Mas antes de você querer se aventurar nos sonhos, crie a sua âncora, crie o seu filtro dos sonhos para você proteger os seus sonhos. E comece pelo seu universo particular ou por egrégoras públicas muito bem regulamentadas. E aí o ideal é você ter uma entidade como, por exemplo, Hermes, Hécate, Orfeu, Orfeu e Morpheus, gente, tô tentando lembrar, o Thanatos, e tem o outro que é o do sono. Morpheus também é do sono, mas Morfeu é dos sonhos também. Bom, os deuses oníricos, né? Esse nome onírico vem do grego, mas, por exemplo, Amon, Anubis, Sobek no Egito também podem. Isis, principalmente. Isis é uma deusa Bastet, por mais que seja uma deusa solar. Que é incrível a história de Bastet, né? Que é uma deusa solar, felina solar, que depois foi muito atribuída à Lua. Selene e Artemis também, você consegue trabalhar essas questões lunares. Na magia cerimonial você pode trabalhar com Gabriel e tem alguns anjos, não vou lembrar os anjos de cabeça, os anjos cabalísticos, mas Gabriel como arcanjo lunar, Metatron também, tá? E que são anjos que vão te ajudar a trabalhar nesse mundo onírico. Bom, te dei vários conceitos, como eu disse, são conceitos básicos. O que você tem que fazer? Aí, pessoal, é você, não depende de mim. Eu já fiz já venho fazendo a minha caminhada mágica. Se você se interessa por esse tema de magia dos sonhos, eu te dei vários conceitos. Então, procura no YouTube, procura em livros, procura nas redes sociais, nos grupos de magia. Tem grupos muito bons, eu mesmo participo de vários, aprendo muito com eles, né? Porque a melhor coisa é você aprender com a experiência do outro, isso é sabedoria. Então, pega esse vídeo, você assistiu o vídeo despreparado, tá aqui no finalzinho do vídeo, volta o vídeo, pega um caderninho qualquer, uma folha, anota os conceitos que eu falei e procura conceito a conceito, tá bom? Porque aí, mais pra frente, eu vou trazendo passo a passo, etapas a etapas, e vou expandindo esses repertórios de conceitos de vocês, tá bom? E esse é o meu trabalho, é trazer o conceito, trazer a chave. Com essa chave você abre o castelo da sua sabedoria, você se aprofunda naquilo que é interessante para você, para a sua caminhada mágica, para as suas habilidades mágicas que você mais desenvolveu ou as que você quer mais desenvolver. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um super beijo de coruja. Adorei trazer esse tema para vocês e espero te ver no próximo vídeo. Não esquece do recadinho. Curta, comente, compartilha aí nas redes sociais. Ajuda o canal a crescer. Levar essa informação para quem é importante, tá? Que essa informação chegue para aquela pessoa que está precisando, tá bom? Um beijão e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!